Ô, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Esse Campo da Morte da docu-série em 3 capítulos de Crime da Vida Real que a Netflix colocou no seu catálogo é um terrenão, é uma big de uma propriedade no Texas que era usada como lugar para desovar cadáveres, especialmente de moças, de mulheres assassinadas ao longo de um trecho de rodovia lá no Texas, perto de Houston, entre Houston e Galveston. Se você vira a minissérie, você vai ver que tem assim um monte de vítimas, porque isso ocorreu entre os anos 70, 80, 90. O documentário não vai falar sobre todas as vítimas, vão ser 3 ou 4, mas a trilha de destruição, a trilha de sofrimento que é apresentado lá é assim, como se ele tivesse falado de todas as mortes. Mas aí, quando a gente imagina que essa trilha de sofrimento vai ser multiplicada por todas aquelas outras mortes que eles não mostraram, você fica assim, ó, né? E como que eles conseguiram essa trilha enorme de sofrimento? Antes de falar como eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Como, claro, os crimes por si só já seriam dignos de criar sofrimento, né? Só que o documentário ele foca muito nas famílias. A gente sabe que ocorreu um crime, a gente sabe que a fulana saiu para caminhar e nunca mais voltou e depois foi achada no lago com o crânio estourado, só que o foco é dessas famílias e de como a justiça, a polícia, muitas vezes falhou com essas famílias. Então, é um tipo de docu-série que também é boa para algumas pessoas que estão aí na televisão mentindo descaradamente, né? Para a população brasileira, dizendo que se tivesse nos Estados Unidos a justiça funciona, é assim. Você vai ver repetidamente, né, nesse documentário que ela não funciona a contento, especialmente para mulheres, especialmente se essas mulheres não forem no padrão que os homens que fazem parte dessas forças policiais acham que deveriam ser. Você vai ver como homens com comportamentos violentos ficaram impunes durante anos e por isso conseguiram matar, conseguiram estuprar, conseguiram fazer o diabo. Você vai ver como que depois esses homens não ficam muito tempo na cadeia. Então, você vai tendo uma corrente de crimes, de investigações não ou mal conduzidas, de sentenças não cumpridas ou incompletas, e como que isso foi minando a vida dos parentes, especialmente os pais das vítimas, e como que essa situação toda acabou, inclusive, fazendo com que essas pessoas, por mais bem intencionadas que fossem, você vai ver lá o pai de uma das vítimas, que diz assim, numa hora lá, eu perdi a minha identidade, eu tinha tantos planos para a minha vida, perdi. Por quê? Porque desde que a filha dele morreu, ele vive para conseguir justiça. E aí você vai ver que algumas das tragédias desse homem acabaram se ramificando para outras pessoas, porque daí, como a polícia não fazia nada, ou não tinha tecnologia, não queria fazer, não podia, não conseguia, ele vai fazer as investigações e você vai ver que a polícia assim fala publicamente o nome de um suspeito e aí acaba com a vida desse cara. Ele não era muito flor que se cheirasse, mas ele provavelmente não, ele não era o assassino, porque depois a gente vai saber pelo menos alguns dos crimes quem eram. Mas veja quem paga mais pelos crimes, né? Se são os que cometeram, os perpetradores descobertos, ou se são as pessoas que foram condenadas a uma vida horrível pelos crimes que esses vagabundos cometeram. Então, nesse sentido, é um documentário tristíssimo. Por isso que quando eu disse no começo, imagina essa cadeia de sofrimento se eles tivessem falado de todas as vítimas. Então, quando você percebe todas, você fala, uau! Quanta gente, né? Essa reação em cadeia, quantas vidas não foram destruídas. Então,
É uma história assim, né? Daquelas de deixar o queixo caído, do tanto de tempo que ela se arrastou, o tanto de ligações que existiram entre as pessoas e a polícia não dava conta ou não queria saber. Enfim, é ver para crer e ficar bravo e não ficar falando mal da justiça, das leis brasileiras apenas. Não é só aqui, não. Em vários outros lugares acontece isso, né? Mas assim, ele talvez exagere um pouco nas músicas, né? Naquela música. Mas isso é meio que segundo a natureza desses documentários, não adianta nem a gente ficar reclamando mais, né? Mas a música às vezes acaba deixando o negócio mais mórbido do que já é, e algumas reconstituições de cena são meio cheesy, como dizem em inglês, são meio de gosto duvidoso, mas também acho que meio vem na maioria desses docu-séries de crime da vida real. É tristíssima, mas boa adição ao catálogo. Para quem curte crimes da vida real, esse aí é um bom prato, tá? Tchau.